Tão bom estar na presença do Senhor, não é verdade? Essa canção faz dela minhas orações, que o Espírito Santo possa usar as palavras que eu não consigo expressar essa noite. Eu confesso que é um clamor no meu coração, assim, que eu não sei te explicar. E para quem nos assiste, para quem está presente, eu já te peço desculpas se as emoções tomarem conta de mim hoje. Que você consiga separar o homem do espírito, o natural do espiritual, e que de alguma forma Deus possa falar com você essa noite. Eu não sei se você sente, eu sinto muito um clamor do Espírito. Meu espírito foi tomado durante o louvor por uma presença do Senhor e um choro do Espírito que eu não sei te explicar, mas é real, é verdadeira. E eu sei que o Espírito Santo quer falar com a gente, igreja. Obrigado, pastor Márcio, por essas palavras. Eu não estou preocupado com quem não está aqui, mas eu estou interessado em quem veio aqui essa noite. Eu sei que Deus, irmãos, está para fazer algo, e eu quero estar incluído nesse algo de Deus. Eu quero estar incluído nesse mover de Deus. Eu quero que você entenda a voz de Deus falando com você essa noite. Que você abra o teu espírito e deixe o Espírito Santo falar com você. Eu peço que toda voz contrária, tudo que possa querer roubar a semente do teu coração, toda influência física, espiritual, natural, seja removida. E que você possa entender que há um grito do Espírito por nós essa noite. Que há um desejo de Deus de fazer mais em você, através de você. Que o Senhor está com seus olhos atentos sobre a sua vida. Oh Espírito Santo, eu te amo, Pai. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu não estou contente, Pai. Eu não estou satisfeito. Há uma inquietude na minha alma, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 126. Cheguei de viagem na terça-feira, junto com um grupo que foi comigo, 7 pessoas, nós ao todo, 6 irmãos maravilhosos. Confesso que, embora dentro dos Estados Unidos, foi uma das viagens mais difíceis missionárias que eu já fiz, tanto o desgaste físico da viagem, como a sobrecarga espiritual que foi nos imposta. Mas sabe, irmãos, eu voltei de uma forma, assim, claro que toda viagem traz um benefício espiritual em nossas vidas, mas de alguma forma, avaliando a vida, o que eu tenho feito na minha vida, o que Deus tem feito através do meu ministério, e ciente que, sabe, há muito para ser feito, há muito para ser feito, para ser realizado, não só aqui, mas ao redor do mundo. Nós fomos num lugar tão isolado, foi uma semana de total confinamento, digamos assim. Não havia internet, não havia, quando havia era muito raro assim, muito fraco, mal conseguíamos passar um text message, uma mensagem para familiares. Se você tentasse fazer um upload de uma foto, esquece, acabava toda a internet da casa que nós estávamos. Sem telefone, sem televisão. Então, sim, foi uma consagração forçada mesmo, muito bom. Tendo que conviver com pessoas diferentes da gente, lidando com as suas imperfeições e as imperfeições das pessoas, sendo trabalhado e trabalhando na vida de outros. Cultos e cultos, adoração e adoração, busca de Deus. Uma presença tremenda de Deus naquele lugar, irmãos. Nós fomos num lugar tão remoto, tão isolado, que faz com que as pessoas que ali vivem sofram muito. É um lugar onde há muita depressão, muito suicídio, muito uso de drogas, bebidas, muito estupro entre familiares, coisa terrível, uma mentalidade cativa pelo inimigo, e nós que estávamos ali sentíamos o peso. Deus, por sua infinita misericórdia, me usava em inglês ainda. Já pensou um negócio desse?
Teve um momento que eu tive uma experiência tão forte com Deus. Eu orava a Deus, tinha preparado uma mensagem, mas o Espírito me incomodava, não é isso. E quem estava lá sabe o que eu estou falando. Irmãos, 2 minutos assim, antes do culto, Deus me deu uma mensagem. E eu preguei uma mensagem de Cristo passeando no meio do povo. Foi uma presença, foi o primeiro dia, Rosângela e Catiúcia ainda não tinham chegado. A presença de Deus tomou conta daquele lugar. Deus moveu, agiu nos corações. E a gente tem que saber lidar com o mover de Deus para que a gente não fique de alguma forma vaidoso ou engrandecido. Mas a verdade é que a fome de Deus é tão grande pelo mundo que as pessoas ficaram sabendo o que Deus estava fazendo naquela pequena igreja, pessoas de outras vilas, e queriam que nós fôssemos para lá, se dispuseram a pagar nossa passagem para a gente ir. A fome de Deus no mundo, irmãos. Eu falei que é a fome de Deus no mundo. $2.400 para viajar no avião, teco-teco, de um tamanhozinho que você tinha que ver. Eu orei, Deus, não deixa nós ir. Há muita coisa para ser feita aqui. Mas a verdade, se eu respondendo ou não, Deus não permitiu que a gente fosse. A gente ficou ali, o tempo fechou naquele dia. O piloto disse, ninguém vai sair daqui. Eu falei, estou contigo, não vou discordar. Nós vamos ficar aqui, fazer a obra de Deus aqui. E Deus continuou fazendo uma obra ali em Alasca, nós vamos continuar orando. E na próxima vez que Deus te der uma oportunidade de viajar para servir a Ele, faça. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que sacrificaram família, trabalho, tempo e foram ali servir o Senhor. Eu tenho certeza que vocês receberam de Deus algo novo e nunca mais vão ser os mesmos. E aqueles que puderem, da próxima vez, se envolva com alguma missão na sua vida. Há um ditado que diz que o homem tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Você tem que incluir aí, fazer uma viagem missionária, para você entender o que é a vida, aprender a valorizar e, sem dúvida, entender o panorama da dimensão do reino de Deus e saber que, olha, Deus precisa fazer uma grande obra na terra. Pedir que você abrisse Salmo 126, e a gente vai ler esse Salmo, e a gente vai meditar nesse Salmo, e eu creio que o Espírito Santo vai falar com você essa noite. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmãos, o mundo precisa de uma restauração. Eu creio que a igreja precisa de uma restauração. Eu creio que você precisa de uma restauração. Restaurar é fazer de novo, reconstruir, edificar novamente. Eu me lembro de uma mensagem que o pastor Fernando pregou que marcou a minha vida. No meio dos anos, restaura, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, restaura a tua obra. E se há uma oportunidade ou um tempo propício para Deus restaurar a sua obra, é esse tempo. Eu creio que nunca vivemos uma época onde, Mateus capítulo 11, que Jesus fala ali, da vinda de João Batista, e o que ele comparava aquela geração se identifica tanto. Mateus 11, 17, Jesus dizia assim: nós lhes tocamos flautas, mas eles não dançam, cantamos um hino de lamento, mas eles não se entristecem. Jesus está falando de uma geração indiferente, que nada sensibiliza ela, que nada toca ela, que nada move o coração dela. E sabe, irmãos, eu vivo analisando as coisas e observando e me colocando junto, porque eu faço parte desse contexto. Nunca existiu uma geração tão indiferente com as coisas, tanto naturais como espirituais. Eu acho que nunca existiu um tempo onde a gente tem tanta palavra, tanta unção, tanto, diga-se entre aspas, unção, né?
tanto louvor, tantas pessoas envolvidas com grandes obras, mas tanta indiferença no meio do povo. Nós vivemos esses dias que Jesus dizia, e é interessante que diz o texto que era uma prenúncia à vinda de João Batista, que preparava o caminho do Senhor, mas o povo era indiferente. E hoje eu creio que o Espírito está gritando, como Mateus 25, aí vem o noivo, mas metade está dormindo, metade está desapercebida, metade não consegue entender que é um tempo determinado para todas as coisas, e a taça da ira de Deus está se enchendo, irmãos. Deus está enviando novamente o derramar do seu Espírito para receber a sua igreja. Nós precisamos de entender isso, é um tempo muito especial. Voltando ao Salmo 126, eu quero te dar um contexto, porque esse Salmo é muito difícil de ser entendido. A gente lê ele, e as frases ali colocadas, claro que pela tradução, claro pelo contexto que foi escrito, é muito difícil de ser compreendido, porque se a gente não conseguir separá-lo, a gente não vai entender os contextos, ou porque uma frase e a outra parece não se encaixar. Esse texto pode ser dividido em 3 partes, verso 1 e 3, verso 4 e verso 5 e 6. Verso 1 e 3 fala de um tempo do passado da vida deles. Esse é um salmo pós-exílico, um salmo que Deus deu a um determinado autor, logo após o povo ter voltado do exílio. Você sabe a história do exílio, o povo é levado cativo, passam 70 anos na Babilônia, e depois de um tempo eles voltam. E é por isso que no primeiro passo, primeiros 3 versículos desse salmo, a gente vê que quando eles foram trazidos de volta, de onde? Do exílio, de volta aonde? A Sião, que é a terra deles, que é o monte onde Jerusalém estava edificado, eles ficaram quase que abismados, sem acreditar, falando do passado, ou seja, algo que Deus tinha acabado de fazer na vida deles, mas tinha realizado o presente deles também, que é o verso 4, chegaram em Jerusalém, chegaram diante daquela cidade que outrora fora tão poderosa, tão cheia de glória, e perceberam que havia uma destruição, que havia muita coisa para ser feita, que havia muita obra para ser realizada. Isso era a situação presente. E os versos 5 e 6, que são os últimos, e a gente vai ver com mais detalhes, fala de uma visão que eles tinham a respeito do futuro, o que eles deveriam fazer para que algo mudasse em relação àquela situação presente que eles viviam. Então vamos lá olhar esses 3 pontos diferentes, essas 3 fases, passados, presente e futuro, e ver a aplicação que a gente pode fazer na nossa vida, e o que o Espírito Santo quer falar com a gente essa noite. A gente tem pouco tempo, mas aproveite esse tempo com sabedoria. Se você está cansado, fica em pé, fica andando ali atrás, não deixa Deus falar com você, não perde tempo não, sua cama é mais confortável que a igreja. Verso 1 a 3 diz que quando Deus trouxe eles de volta do cativo, a Sião, foi como um sonho. Ou seja, a verdade é que esse ponto ele está falando, Deus fez grandes maravilhas por nós. Eles estavam alegres pela vitória de Deus, a vitória do Senhor na vida deles. Eles estavam celebrando um grande mover na vida deles, cantando e dizendo, olha, Deus é maravilhoso, Deus fez grandes coisas por nós. E se você parar para pensar, você também tem grandes histórias de Deus na sua vida. Você sabe que Deus é real, que Deus existe, que Deus é poderoso. Eu espero que a sua experiência com Deus não seja de pai para filho, de alguém para você, mas que você tenha tido a sua experiência com Deus, que você entenda que Deus é poderoso e Deus realiza grandes obras. Diz que eles estavam contemplando essas mãos, essas investidas do Senhor na vida dele, essa mão poderosa de Deus. Irmãos, eu li esse texto, eu pensava como igreja, e quem está aqui há algum tempo sabe do que eu vou falar. Nossa igreja tem uma história muito bonita da presença de Deus, muito bonita, numa época onde ainda nesse templo, mesmo estando na Gletides ainda, antes de termos vindo para cá, depois Pede, onde moveres de Deus extraordinários estiveram acontecendo no nosso meio, e como esse povo, eu posso olhar para trás e falar, grandes coisas fez o Senhor por nós. Sabe, eu não desfaço o passado e nem fico, às vezes, ansioso, ou perdão, como é que diz, saudoso do passado, mas eu reconheço que no passado Deus fez grandes coisas, e graças a Deus por essas coisas, porque elas formaram e fizeram eu e você quem nós somos, e chegamos até aqui.
Às vezes é importante, a gente precisa de uma guinada do passado para nos impulsionar para o futuro. Mas sabe de uma coisa? Quem vive de passado é museu, já viu isso, né? A gente não pode viver de passado. Observe que no verso 1, eles diziam assim: Deus fez coisas por nós, e nós ficamos como um sonho. Diga comigo, Deus faz coisas além. Diga comigo, Deus faz além do que nós pedimos. Sabe o que é ficar como sonhando? É assim, nós ficamos como bobo. Nós não esperávamos aquilo. Eu não sei você, mas para pensar o coração desse povo, depois de 70 anos escravo, com a sua terra destruída, era impensável alguém dizer: você vai voltar para a sua terra um dia. Isso vai acontecer. É igual você, no seu impossível que você está vivendo agora, alguém chegar e profetizar sobre a sua vida, dizendo: olha, isso vai acontecer. Você olhar e falar assim: para mim, depois de tanto tempo, você me dizer que Deus vai fazer isso. Sabe uma coisa, quando Deus faz, a gente fica assim: eu não estou nem acreditando, eu estou bobo, eu estou boquiaberto, de queixo caído. E é o povo dizendo aqui: olha, nós ficamos como um sonho. Eu estou de boca aberta de ver que Deus realizou um milagre na minha vida. E foi isso que eles estavam dizendo. Esse povo estava sem expectativa nenhuma, mas Deus é muito maior que as suas expectativas e a minha, sabia disso? É muito bom quando Deus nos surpreende com a sua mão forte. Sabe, irmãos, e eu creio que hoje nós vamos sair daqui clamando a Deus, para Deus nos surpreender com a mão forte novamente. Num momento de sem perspectiva nenhuma, 70 anos de cativeiro, Deus fala assim: é hora de voltar para a terra. Como é que é? Hora de quê? Voltar para a terra. Deus é tremendo, irmãos. O povo tinha perdido a liberdade, a pátria, o templo, a família, o culto a Deus, as festas, tudo. Tudo que eles tinham era fome, prisão, escravidão, dor, remorso. Mas eles tinham uma coisa que eu e você temos também nos momentos de dificuldade, e a gente precisa lembrar: a gente tem um Deus que continua no trono, amém? A gente tem um Deus que é soberano, independente do que você está vivendo, independente do que sobra ao teu redor, Deus continua sendo Deus. E eles tinham um Deus que a Bíblia diz que tem nas mãos os corações dos governos dessa terra. Esse Deus move o coração do rei da Pérsia, do Medo Persa, que abre as portas para o povo voltar do cativeiro para a sua terra. E de repente eles ficam: nós estamos bobos, não é possível que isso está acontecendo. Irmãos, quando Deus faz, a gente fica a boca aberta. A libertação é algo que só Deus pode trazer. Sabe aquela pessoa que você pede para Deus libertar? Sabe aquela pessoa que você está clamando e pedindo ao Espírito Santo para mover sobre a vida dela? Você pode não crer, você pode não esperar, mas Deus, quando Ele tem um propósito, a libertação vem e é obra dEle. As pessoas ficam assim: mas como é que isso é possível? Porque Deus, para Ele, nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Quando Deus quer, irmãos, o mover vem. E eu creio no que a palavra diz, que Deus está para derramar o mover sobre a terra. Não pode eu não querer, igreja A, B ou C, você não buscar, Deus vai derramar. Porque quando Deus quer, ninguém impede. A intervenção de Deus é algo tão maravilhosa, tão importante, que o texto aqui, a gente viu no verso 2, diz que de repente, olha o verso 2 novamente comigo: a boca deles se encheu de riso, e a língua deles de cantos de alegria. O que eu gosto da intervenção de Deus é que Ele muda as expectativas humanas, o coração humano. A gente está boca aberta, está caído, está triste, aí de repente Deus vem e age, de repente a alegria toma conta dos nossos corações. Irmãos, isso é lindo. Quando Deus age, eu me lembro das nossas vidas, eu e minha esposa chorando, clamando a Deus, pedindo a Deus para ser pai e mãe. Tão triste aquele momento, mas quando o milagre vem, a nossa boca se enche de alegria, o nosso coração se enche de gozo, e a gente começa, sabe, por isso que Deus gosta de realizar grandes obras nas nossas vidas, porque quando Ele realiza, um louvor sobrenatural, você começa a dizer: Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Quando Deus realiza grandes obras, a nossa boca se enche de alegria. A razão que eu busco e creio na intervenção divina nos nossos dias, é que eu sei que isso gerará um gozo tremendo sobre a igreja e sobre a terra. A razão que eu busco e falo: Deus, faça grandes obras, porque as grandes feitos do Senhor gera gozo e alegria. E olha, irmãos, vivemos num dia que nós precisamos do gozo do Senhor no nosso meio. Não só o gozo, diz o texto, que isso produz um impacto para mostrar aos outros que Deus é poderoso.
Diz aí o verso 2b, até outras nações diziam, o Senhor fez grandes coisas por eles. Quando Deus age na sua vida, na minha vida, o que é bonito é o testemunho que isso gera. Não tem quem pode negar, a pessoa pode não crer em Deus, mas quando Deus age, Ele age tão de forma poderosa, que quem olha fala assim, não tem jeito de dizer que não foi Deus, amém? Não tem jeito, porque aquele cidadão conhecia aquela situação, eu sabia, e foi Deus que fez. Diz que os outros povos diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Não só a intervenção divina gera gozo, mas gera testemunho. E por último, gera convicção em nossos corações que Deus está conosco. Aí diz aí o verso ainda, sim, grandes coisas, não é os outros que estão dizendo, Deus fez por nós, ou seja, um reconhecimento que Deus está agora transformando os corações e mostrando para as pessoas, Deus está no meio de vós. Sabe, quando Deus está agindo na vida de alguém ou em outro lugar, você, Deus está agindo. É bom isso, é bonito falar. Mas quando Deus age na sua vida, na minha vida, no nosso meio, muda a nossa expectativa e muda a nossa percepção de Deus. Grandes coisas Deus fez aí por quem? Por nós. Agora já não são as histórias que estão me contando, é no nosso meio. Os lugares, irmãos, que a gente está passando nesses dias, lugares, casas, reuniões, cidades, são lugares como aquele povo, lugares secos. Eu vejo essa história, eu falo assim, tudo aqui está muito bonito, verso 1 e 2, verso 3, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor realizou, todo mundo está vendo, mas até então eles estavam falando de coisas do passado. Voltar do cativeiro para a sua terra era coisas do passado. Contar o testemunho da minha filha e tantas coisas que Deus fez na minha vida, faz parte do meu passado. Amém por isso. Amém pela obra de Deus. Mas sabe uma coisa? Existia algo na vida daquele povo que eu e você estamos vivendo hoje nos nossos dias, que é a realidade da sequidão, que é o deserto. A verdade é, a gente pode falar o que quiser, inventar o que quiser, mas eu creio que Deus fez muito mais, pelo menos na minha vida, antes do que está fazendo hoje. Eu não sei se você concorda comigo, você pode até discordar, mas eu tenho tido experiências com Deus no meu passado tão fortes que eu falo assim, eu preciso de ver essa experiência na minha vida novamente. Quantos sabem o que eu estou falando? Eu preciso de ver esse mover de Deus na minha vida. Eu sei que Deus é real, Deus já fez esse testemunho na minha vida e outros viram. Eu sei que Deus é poderoso, mas a minha realidade hoje, atual, a sua realidade talvez é essa. Eu estou vivendo um tempo de sequidão. O texto diz no verso 4, se você me acompanhar rapidinho, que o tempo está voando, eu tinha muito para falar, e se eu passar um pouquinho, me dá um tempo, mas Deus quer falar com você. Verso 4 diz o seguinte, Senhor, restaura-nos assim como enches o leito do ribeiro do deserto. O verso 4 deixa claro que, embora eles estivessem felizes por terem voltado para a terra, quando eles chegaram na terra, que era já um grande feito, eles viram que havia uma necessidade presente. Diga comigo, presente. Passado foi maravilhoso, mas existe uma realidade atual, agora. E a comparação que o salmista faz é algo tremendo, porque em algumas traduções não fala deserto, fala Negueb. Quem tem essa tradução aí, Negueb? É um deserto. E eu estava lendo sobre isso, de vez em quando, as chuvas que caíam nas montanhas próximas, eram tão intensas, que desciam grandes quantidades de água, que rompiam aquele deserto, e milagrosamente, de repente, aquele deserto era invadido por águas. Preste atenção nisso. Águas tomavam conta daquele deserto, e por onde essas águas passavam, e você sabe o que a água tem o poder de fazer, ela transformava aquele cenário, transformava aquela situação desértica, e começava a gerar vida. E o salmista e essas pessoas aqui dizem, Deus, como algo sobrenatural acontece de vez em quando, faz algo sobrenatural conosco esses dias. Derrama dessas águas, Senhor, que mesmo em lugares mais áridos elas possam entrar e transformar o ambiente. Eu fico imaginando os olhos dessas pessoas vendo Jerusalém, que outrora fora tão gloriosa, e falando assim, se Deus não fizer alguma coisa, é bom estar de volta, mas a realidade é triste. Eu não sei o que você pode comparar na sua vida nesse momento, o que Deus já fez na sua vida, o que Deus já realizou na sua vida, mas talvez você se depare com situações desérticas na sua vida.
situações de total caos, que você fala assim, olha, o que eu preciso é de uma nova intervenção de Deus na minha vida. O que eu preciso é que Deus realize grandes coisas agora, no meu presente. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Um passado glorioso não é garantia de um presente glorioso. Quantos sabem do que eu estou falando? Um passado glorioso é bênção e é testemunho para Deus, mas eu vivo do pão diário de Deus, e você precisa viver do pão diário de Deus. O que estou querendo dizer com isso? Olha, eu preciso de Deus é hoje, amanhã, depois de amanhã, é todos os dias. Eu não posso viver de história, eu não sou livraria. Preciso viver de uma bênção presente de Deus todos os dias. Mas hoje esse tipo de mensagem está difícil de descer. A verdade é essa. Sabe, eu nunca vi uma época que pastores têm se... Semana a gente ficou sabendo, né, de um pastor que morreu, 50 anos de idade. E não é difícil descobrir por que pastor morre tão cedo, não, irmãos. Sério, é difícil a vida de um pastor. A gente se mata para transmitir, e lendo Jeremias, lendo Ezequiel, tudo que a gente está lendo esses dias, eu me sinto de vez em quando como eles. Sério, como minha esposa sabe o que está no meu coração, mas de vez em quando é uma solidão tão grande, de pensar, será que está valendo a pena todo esforço, Senhor? Será que está descendo a mensagem que o Senhor tem entregado, Senhor? Será que está causando algum impacto, rachando alguma terra e penetrando alguma água nisso, Senhor? Porque, Senhor, a verdade é que se dependesse de mim, eu estava longe, e eu estou sendo sincero. Eu estava num lugar onde a fome de Deus é verdadeira, é genuína. Irmãos, eu preciso de ver a terra rachando e a água entrando. Eu preciso de ver o milagre de Deus agora, hoje. Porque ninguém vive de passado. Eu preciso do mover de Deus é agora. Eu preciso do mover de Deus é hoje, não é nesse momento. Usando um termo bem popular, para ontem. Preciso que Deus mova. E eu sei que não é por força nem por violência, não vai descer assim. Mas preciso de gerar, sabe, uma atmosfera da fome, da vontade de Deus acontecer. Não pode ser uma coisa minha somente, não é possível. Não pode ser uma coisa de pastores somente, mas Deus tem misericórdia. Onde estão os 7.000 que não se dobraram? Onde estão aqueles que o Senhor tem guardado, Pai? Onde estão aqueles que o Senhor tem dito, olha, eu estou para fazer grandes coisas, eu não farei nada se antes revelar os meus profetas, e você sabe que você está esperando. Irmãos, Deus tem que fazer agora, nesses dias. Temos que andar com Deus hoje, temos que ser cheios do Espírito Santo hoje. Chegando no final de mais um ano, 2015 foi embora. O que aconteceu na nossa vida em 2015? O que você viu da parte de Deus na sua vida em 2015? Quais foram os compromissos que você escreveu no ano de 2015 que você faria? Que no dia 31 você vai abrir. E possivelmente você vai lá falando, nossa, eu nem lembrava que eu escrevi isso. Das resoluções para esse ano. Só vai dar para nós, não é, pastor? Estou te dando 30 dias para você correr atrás. Irmãos, a verdade é que o tempo está voando. E se a gente brincar, e se Deus permitir, a gente vai entrar em 2016 pior do que a gente começou em 2015. Quais são as expectativas suas para esse ano que vai entrar? O que você espera da parte de Deus? Antigas bênçãos não são suficientes. Você precisa de coisas novas, você precisa de clamar para o hoje. Que sabe, ontem você foi uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ontem eu falo assim, um tempo atrás. E irmãos, eu posso numerar na nossa igreja pessoas que já foram cheias do Espírito Santo. Triste história de pessoas que choravam na presença do Senhor, mas hoje estão como um deserto. Hoje, irmãos, não sei se nem é areia, é pedra, porque a água bate e escorre. Não absorve nada do que vem de Deus. Eu estava lendo Mateus, e Jesus é tão claro, dizendo, não tem como, não podemos servir a Deus, e a quem? A Mamon. Mamon, irmão, se tornou um Deus nos nossos dias. Lendo o livro de Ezequiel, Deus trazendo julgamento para aquela nação, dizendo o seguinte, eu vou destruir os altares,
porque esse povo se afastou de mim. Eu acho que o recado só vai chegar no ouvido de muita gente quando Deus começar a mexer nos altares. Altares que estão aí sendo levantados. Pessoas que trocaram Deus pelo dinheiro, que já não vêm mais quase nunca na igreja, porque tem que trabalhar. A verdade é que, irmãos, precisamos mais de Deus nos nossos dias. A boa notícia é que a sequidão de hoje não é motivo para desânimo. Amém? Mas para um clamor. Ser consciente da realidade não é motivo para você ficar, e agora, pastor, que notícia ruim. Não, o texto que eu estou trazendo é inspirador, creia. É inspirador. Porque embora eles sabiam que a situação deles era gravíssima, eles começaram a clamar a Deus. Embora eles sabiam que havia ali sim um deserto, de onde eu tirei meu título hoje da minha mensagem, o verso aí, por favor, 4, diz: restaura-nos, diga comigo, restaura-nos, restaura-nos. Ele diz: restaura-nos, Senhor. Embora havia uma realidade seca e verdadeira, eles disseram: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas ainda. Eu creio que o Senhor pode mudar a nossa sorte. Eu creio que é tempo da igreja fazer como Elias, pôr a cabeça entre o joelho e chorar e clamar, dizendo: Deus, derrama a chuva novamente sobre a terra. Eu creio que é tempo da igreja se render aos pés do Senhor e clamar por um avivamento. Irmãos, não é o mundo que tem que clamar por avivamento, é a igreja do Senhor. Somos nós que conhecemos a Deus. Nós não restauramos a igreja com leis e decretos. Nós restauramos a igreja, o avivamento de Deus, com clamor e lágrimas. Se não for, irmãos, assim, não vai vir. Não tem como dizer: eu determino que domingo que vem nós vamos ter um avivamento. Ah, quem me dera ter esse poder. Semana que vem vamos ter um grande avivamento aqui, está vindo um grande avivalista que está avivando o mundo inteiro. Mas se não houver clamor, se não houver lágrima, pode vir Jesus aqui, que não há avivamento. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, tem que ter fome de Deus, tem que ter um coração quebrantado por Deus. A restauração é fruto de oração fervorosa. Olha o que o texto diz, vai comigo rapidamente. Aqueles que semeiam como? Com lágrimas. O que é lágrimas, pastor? O que é lágrima, irmã Simone? É dor, é sofrimento. Eles estavam dizendo: amém, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas aqui. Mas a nossa realidade é essa. Mas eu vou clamar. E eu vou clamar com lágrimas. Eu vou sofrer aos teus pés, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas no futuro. O texto diz: e eles estavam clamando com lágrimas. Nós iremos buscar aquela nossa necessidade com lágrimas. Eu li um comentário de Spurgeon muito interessante, que diz que o segredo do ministério dele era uma igreja fervorosa em oração. Eu não sei se você foi chamado para orar pelos vossos pastores. Irmão, você quer um pastor fervoroso? Ore por fervor para o seu pastor. Nós tivemos numa reunião essa semana, e eu vou abrir aqui um parênteses falando de oração. Essa semana o pastor enviou um convite para a igreja. Um convite que ele tem enviado direto, mas especificamente durante essa semana ele faz questão de falar: igreja, una-se a nós, uma vez por mês, por 1 hora, para orarmos juntos, como igreja de Sal de São Francisco, outras igrejas. Eu sei que você vai vir: pastor, mas é inglês. Realmente, Deus só entende português, Ele não entende inglês, e você não fala inglês, você não pode falar com Deus nesse dia, não é isso? É claro que não é isso. Nós estávamos nessa reunião, e várias pessoas foram chamadas pelo pastor da igreja que nós estávamos essa semana, para orar, e a pessoa que falou primeiro, uma hispana, com um sotaque forte, mas sabe uma coisa? Cheia do Espírito Santo. Quem estava lá presente lembra o que eu estou falando. Ela falou: vamos orar, Deus falou comigo. E achei tão bonita a intimidade dela com o Espírito Santo. Essa tarde Deus falou comigo. Gostou daquilo, né, pastora? Essa tarde o Espírito Santo falou comigo. E Ele falou para a gente orar pelas famílias, pelos pastores. Eu falei: Deus está falando com essa mulher. Porque nunca se existiu um tempo que precisamos tanto de orar pelos pastores como hoje em dia.
Será que você foi já incomodado pelo Espírito Santo para orar pelo seu pastor? Porque nós fomos chamados para criticar o nosso pastor. Quantos podem dizer amém? Para criticar, todo mundo foi chamado. Para falar mal dele, o que ele não faz, o que ele deixou de fazer, o que ele é bom, o que ele é ruim. Mas quantos oram pelos seus pastores, de verdade? Para que Deus fale com a igreja no domingo, através da mensagem dele. Quantos vocês tiraram um tempo essa semana? Eu falei que eu ia abrir meu coração para orar por mim, para que Deus fale com a igreja hoje. Eu preguei uma mensagem lá, dizendo: a igreja está cheia de takers e de givers. Pessoas que só vêm receber, mas não estão dando nada. Deus precisa mudar isso. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas vêm para dar, e não para receber. Eu vou dar primeiro, porque Ele deu primeiro. Ele se entregou primeiro. E Ele me chamou para se entregar. Irmãos, a gente pode mudar a história. Nós somos muito mais do que 12 aqui. Estevão fez parte de homens cheios do Espírito Santo, que no começo da história do cristianismo mudou a história. Começou com 12, daqui a pouco se propagou, porque homens e mulheres cheios do Espírito Santo transformam o mundo, transformam a cidade, transformam tudo. Mas começou com um avivamento lá, coração, com lágrimas. Jesus disse: ficar em Jerusalém que eu vou mandar um avivamento. Fique lá orando. Começou com 500, foi diminuindo, porque oração é perseverança, oração é disciplina. Quem disser para mim que oração é fácil, não sabe orar. Quem disser para mim que oração é easy, nunca orou, porque oração não é fácil, oração é disciplina, e a carne não gosta de orar. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de orar, mas ora assim mesmo. Eu preciso de orar. Quem sou eu se eu não orar? Quem sou eu se eu não gastar tempo com Deus? Irmão, nós precisamos de orar com lágrimas na presença de Deus, dizendo: Deus muda a nossa história. E quando um pastor de uma igreja te chamar para orar, seja o primeiro a dizer: eis-me aqui, por 1 hora, pode você ver lá comigo, pela cidade. Será que a gente está esperando o quê? Irmãos, foi no mesmo dia que aconteceu uma tragédia. Aonde? Em São Bernardino, nossa vizinhança. Será que a gente está esperando acontecer no nosso quintal para a gente começar a orar pela nossa cidade? Será que a gente está esperando acontecer com as nossas escolas aqui para que a gente ore pela nossa cidade? Será que a gente está esperando o quê? Tem que doer aonde para a gente entender que Deus está nos chamando para clamar em lágrimas por essa nação, pelo mundo? Irmãos, eu não sei você, mas eu estou apreensivo do que pode acontecer nos próximos dias. Minha alma geme toda vez que eu deixo a minha filha na escola, oro por ela, porque eu não sei o que pode acontecer. Ontem ela disse: pai, vamos ali em São Bruno, vai iluminar a árvore. E a minha esposa falou: nossa, amor, não quero ir nisso. Ela falou: amor, é a cultura dela, é o país dela, e as crianças, os amigos dela estão indo. Porque eu falei: eu quero evitar aglomeração de pessoas nesses dias. Coração de pai, protetor. Cheguei lá, a primeira coisa que eu procurei, fiquei olhando assim, falei: pessoas suspeitas. Sério? Eu fiquei olhando, E eu acho que eu era o mais suspeito com essa cara, né? Mas eu fiquei assim: quem tem cara de suspeito? Todo mundo olhando para mim. Mas eu vi policial em tudo que é lugar. Eu não me senti protegido por causa dos policiais. Sinceramente, se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. A gente tem que orar. Mas sabe, eu acho que a gente tem que orar como igreja, se juntar às igrejas demais, pedindo proteção de Deus para esse país, para essa nossa região. Irmãos, aconteceu tão perto daqui. Eu não sei o que mais precisa acontecer. Quando 11 de setembro aconteceu nesse país, eu pensei: agora muda, agora vai. Mas parece que as pessoas hoje, Mateus 11:17, cantam e ninguém dança, tocam a melodia para chorar e ninguém chora, indiferentes. É tempo de mudança. Deus quer restaurar a terra, Deus quer restaurar a igreja. É tempo de clamarmos. Onde tem água, tem boa terra. Deus quer derramar na água do Espírito sobre essa terra, irmãos. Não há sequidão que o Espírito não possa entrar. Não há tristeza que o Espírito Santo não possa transformar.
Lendo essa semana Ezequiel, a gente viu que o livro todo é o julgamento de Deus por causa do pecado do povo. Mas mesmo diante do maior julgamento, Ezequiel 37, você conhece a história. Eu posso fazer com que esses ossos secos voltem a viver. Eu posso fazer com que essa nação volte novamente. Eu vou concluir essa mensagem dizendo a seguinte coisa: a semeadura com lágrimas é a certeza de uma colheita abundante. Eu vou repetir: a semeadura com lágrimas é a certeza de uma colheita abundante. O que significa isso? Disseram que ele saiu a semear com lágrimas, chorando enquanto estavam plantando, mas voltaram colhendo com cantos de alegria. Irmãos, os nossos dias podem ser dias de sequidão, mas se a gente voltar diante do Senhor, o nosso coração, e clamarmos a Ele, Deus vai transformar a sequidão dos nossos dias, das nossas casas, das nossas igrejas, do nosso país, em um tempo de colheita. Basta a gente mudar. Nunca existiu um tempo tão propício para vivermos, segundo a Crônicas 7,14, que um povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter de seus maus caminhos. Nunca. Essa semana você deve ter visto em todos os lugares, as pessoas falaram sobre isso. New York's Daily News colocou um post criticando os comentários dos políticos que estavam dizendo que estariam orando pelas vítimas de São Bernardino. Quantos leram esse news? Alguém viu? Só eu? Pastor, só o senhor. Então deixa eu te dar a informação. Vá depois atrás do New York Daily News. Qualquer jornal falou sobre isso essa semana. E estava escrito lá: God isn't fixing anything. Ou seja, eles criticavam dizendo o seguinte: a oração de vocês não está funcionando. Isso é muito sério, irmãos. Esse país, este mundo está vivendo em dias que as pessoas não creem mais, não só em Deus, mas não só aceitam que as pessoas dizem: vou orar. E diga-se de passagem, muita gente não crê em oração, por isso que não estão orando. Ah, pastor, eu creio, mas por que então não ora? Porque se cresce verdadeiramente a oração, estava orando. É muito sério. E eles estavam dizendo com isso, as orações que estão sendo feitas, de várias coisas está acontecendo. Ou Deus não se importa com elas, ou a oração realmente não funciona e Deus não existe, ou os políticos não estão sendo sinceros dizendo que estão orando. Porque se eles estão orando, Deus não está ouvindo. Porque os massacres... Você sabe quantos assassinatos ocorreram nos Estados Unidos? O pastor deu uma lista, em 2015 só, e esse entrou para aquela lista. Se ele soubesse, ele tinha pregado essa semana, e ele vai pregar de novo uma mensagem sobre isso. Irmãos, nunca se matou tanto com arma de fogo como está se matando nesse país. E a solução não é suspender a legalidade de armas para as pessoas. A solução é Deus, é uma igreja que ora para o derramamento de Deus sobre a face da terra. Nunca se precisou tanto de orar. Mas sabe uma coisa? Quem recebeu as chaves para ligar na terra e Deus ligar no céu, não foram os políticos, foi a igreja. A razão que Deus não está ouvindo, porque quem está orando não é quem tem o poder da chave. Quem está orando é quem não conhece a Deus, porque os que conhecem estão adormecidos. Os que conhecem não estão buscando a Deus como deveriam. A igreja está como as sensatas e as prudentes, as sensatas e as tolas, virgens de Mateus 25. Boa parte está dormindo, boa parte está adormecida. Bem simples a minha mensagem de hoje. É dura, mas é verdadeira. Ela sai da minha alma, ela sai do meu espírito. Eu sinceramente já não aguento mais. Eu preciso de ver Deus movendo, mas eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de uma igreja que está com a gente. Esses pastores precisam de uma igreja que acredita no mover de Deus ainda, que querem o mover de Deus ainda, que buscam. Vamos jogar as críticas fora, vamos jogar as reclamações fora, vamos parar de buscar as novidades e vamos crer que Deus ainda está operando nos nossos dias e pode operar no nosso meio. Nunca se precisou tanto de orar como nos nossos dias. É tempo de Deus de restaurar a igreja, é tempo de Deus restaurar as famílias, é tempo de Deus de restaurar as almas, é tempo de Deus restaurar a sua vida. Deixa eu orar por nós, e eu vou passar a palavra ao pastor. Sei que ele quer falar alguma coisa. Você que me assiste, você que está aqui presente, feche seus olhos, curva sua cabeça, deixa o Espírito Santo introduzir isso no seu coração. Seja sincero, não adianta, para Deus não há máscara. Aqui em cima eu falo no temor do Senhor. Eu já tive
várias experiências com Deus, mas há um clamor na minha alma que eu já não aguento mais. Eu preciso de Deus agir nos meus dias. Como pai, como mãe, eu e minha esposa, a gente chora todos os dias, pedindo a Deus para derramar um avivamento para os nossos filhos, sobre os nossos jovens. É muito mais fácil a gente pular de lugar para lugar onde Deus está movendo e ninguém querer pagar o preço para que o mover aconteça aqui. É muito mais fácil criticar do que se colocar na brecha. Mas eu sei a minha responsabilidade. Eu espero que você saiba a sua. Os que voltaram do cativeiro viram a sua realidade e clamaram. Deus te tirou do Egito. Deus te libertou de tantas coisas. E essa é a sua realidade hoje, um mundo sedento por Deus, vazio, seco. Posso contar com as tuas lágrimas? Você vai deixar o Espírito Santo gemer com gemidos inexprimíveis na sua vida, você que me assiste, você que está presente. Gerar em você um desejo por mais de Deus. Eu espero que sim. Você que me assiste, onde você está? Comece hoje um clamor por Deus, por mais de Deus. E deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te conduzir nessa oração. Peça o Espírito Santo para orar através de você. Às vezes vai ser lágrimas, mas Ele sabe o que está fazendo. Deus te abençoe. Se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato. Se tiver algum pedido de oração, a gente vai entrar em contato com você. Deus te abençoe. De olhos fechados aqui na igreja,